O México sediou a Copa do Mundo de Futebol Masculino pela primeira vez no ano de 1970. Já na década posterior, em 86, voltou a receber os jogos da principal competição internacional de seleções nacionais. Nas duas ocasiões, seleções sul-americanas foram campeãs. Primeiro em 70 o Brasil e depois, em 86, a Argentina. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos as Copas do Mundo de 1970 e de 86, ocorridas no México. A Copa de 1970 foi a 9ª edição do torneio. Naquele momento, 16 seleções integravam a disputa. O Brasil, por exemplo, compôs o Grupo 3, junto à Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia. A estreia ocorreu contra a Tchecoslováquia e terminou com vitória brasileira por 4-1. Na segunda rodada, ocorreu um novo triunfo, 1-0 diante da Inglaterra, que era a então atual campeã do torneio. A última rodada da fase de grupos também terminou em resultado positivo para a seleção brasileira, que era treinada por Mário Zagallo, 3-2 contra a Romênia. A busca pelo tricampeonato, a partir da fase eliminatória, teve sequência contra a seleção peruana, na fase de quartas de final. A classificação brasileira foi garantida a partir de uma vitória por 4-2. Na semifinal, a equipe adversária foi a seleção do Uruguai. De virada, o Brasil ganhou este duelo por 3-1 e avançou à quarta final de Copa do Mundo para buscar o tricampeonato. Vale lembrar, o Brasil havia sido campeão em 1958 na Suécia, diante dos anfitriões, e em 62 no Chile contra a Tchecoslováquia. Em 1950, jogando em casa, o Brasil foi derrotado na final pelo Uruguai, tendo ocorrido naquela ocasião o primeiro vice-campeonato mundial da seleção brasileira. Depois de vencer justamente os uruguaios na semifinal da Copa de 70, o Brasil enfrentou a Itália na final. Os dois países buscavam o tricampeonato naquele momento, e ele foi conquistado pela seleção brasileira, que ganhou a partida decisiva com gols dos atacantes Pelé e Jairzinho, do meio-campista Gerson e do lateral direito Carlos Alberto Torres. Quando o jogo estava 1-0, a partir do gol feito por Pelé, o atacante Roberto Boninsenha chegou a fazer o gol de empate, que depois foi superado pelos outros 3 gols brasileiros que decretaram o triunfo por 4-1 contra os italianos. A Copa de 70, né, foi escolhida para ter como sede o México, né, porque o México já tinha organizado a Olimpíada, né, de 1968, então já era um país estruturalmente preparado, né. Se você pegar a lista, né, de Copas do Mundo, você vê que em muitos momentos, ou quase em todos os momentos, a gente tem a FIFA intercalava, né, Europa e América, né, e na época já tínhamos Copa no Uruguai, a de 30, o Brasil já tinha sediado a Copa de 50, só a Argentina que não, né, a Argentina vai sediar a Copa em 78, mas aí o México foi escolhido pela estrutura, né, e é um país muito amigável em relação ao Brasil, e tanto é que em 1970, o México, por exemplo, no jogo do Brasil contra a Inglaterra, o segundo jogo, a Inglaterra era a campeã do mundo, né? O México torce contra a Inglaterra, porque a Inglaterra levou para o México um amplo carregamento de água mineral, porque tinha aquela história que a água do México não fazia bem, aquela coisa toda, né? E sempre foram pessoas muito amigáveis, né? E que torceram para o Brasil até o último momento, né? E o México foi eliminado pela Itália nas quartas de final, né? Ou seja, na final, toda a torcida do México estava a favor do Brasil. Tiago Berraich é jornalista e autor de livros sobre a Copa do Mundo, como, por exemplo, a obra intitulada 1970, O Brasil é Tri, a conquista que eternizou a seleção brasileira. Esta obra foi publicada pela editora Letras do Pensamento. Tiago concedeu entrevista ao Estação História. Em 1986, a Copa do Mundo foi disputada no México pela segunda vez. 24 seleções fizeram parte daquela edição, que era a 13ª da competição internacional. A campanha brasileira se estendeu até as quartas de final. Na fase de grupos,
A seleção, que era treinada por Tele Santana, liderou a chave D, com 3 vitórias em 3 partidas. 1-0 contra a Espanha, 1-0 diante da Argélia e 3-0 na Irlanda do Norte. Na fase de oitavas de final, o Brasil goleou a Polônia por 4-0. A eliminação do torneio ocorreu na etapa seguinte, nas quartas de final. Depois do empate por 1-1 com a França no tempo regulamentar, a seleção brasileira foi derrotada nas penalidades máximas por 4-3. A Argentina conquistou o segundo título de Copa do Mundo em 1986 no México, superando a Alemanha Ocidental na final por 3-2. Aí, em 1986, tem aquela história da Colômbia, que a Colômbia ia sediar a Copa, mas por inúmeros fatores a FIFA acabou deixando a Colômbia de lado, e o país, naquele instante, que tinha ainda uma estrutura organizada já que poderia receber a Copa, foi o próprio México, né? Então, assim, é um país muito amigável, é um país que tem, claro, problemas de segurança pública, como o Brasil, né? Mas é uma nação muito amiga e uma nação apaixonada por futebol. Eu acho que esse também é um fator primordial. As melhores campanhas da seleção mexicana em Copas do Mundo até a 22ª edição, ou seja, até a edição do Catar em 2022, estenderam-se até a fase de quartas de final, ambas em edições realizadas no próprio México, em 70 e 86. Na primeira vez, o México perdeu para a Itália nesta etapa do torneio por 4-1. E na segunda, para a Alemanha Ocidental, também por 4-1, porém nos pênaltis, depois do empate sem gols no tempo regulamentar. Este foi o Estação História de número 265, origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Federação de Futebol Internacional Associado, FIFA, Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e a entrevista concedida pelo jornalista e escritor Thiago Berrache. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts, nas quartas-feiras, é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.